Olá, muito bem-vindo ao Estilo e Saúde. Uma pesquisa realizada em 4 países europeus revelou que alcoólatras causam mais problemas para a sociedade do que os usuários de drogas pesadas, como o crack e a heroína. Considerado uma doença crônica, o alcoolismo geralmente se inicia na adolescência, em idade bem precoce. A brincadeira com o tempo se torna dependência, levando a pessoa a perder a saúde, a família e a própria identidade. Quem está aqui comigo e fala mais sobre o tema é a psiquiatra Camila Magalhães Silveira, coordenadora do CISA, Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Ela nos explica sobre os prejuízos do alcoolismo e como tratar o problema. Também recebo Edson Luiz e Adalberto, membros dos Alcoólicos Anônimos. Antes da nossa conversa, eu convido você a assistir uma reportagem. Acompanhe. Embriaguez. Os sinais são evidentes e estão por todos os lados. Nos bares, nas ruas e até no trânsito. Os resultados normalmente são percebidos com facilidade. Alguns se divertem. Como esta moça. Depois de beber, ela dança sem roupas num posto de gasolina no interior de Santa Catarina. Outros chegam a incomodar quem está por perto. Me larga! Eu tô te segurando. Ninguém vai me largar! Ô, Zezé! Vem cá! E a situação mais preocupante: aqueles que dirigem depois de beber, arriscando vidas e causando milhares de acidentes graves no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, quase 40 mil pessoas morrem por ano nas ruas, avenidas e estradas do Brasil. A lei seca, criada há 2 anos, conseguiu reduzir em quase 20% o número de mortes no trânsito entre os anos de 2008 e 2009. O ideal seria transformar ou fazer uma alteração no Código de Trânsito Brasileiro, nos homicídios culposos, transformando aquelas penalidades de detenção para o caso de reclusão. Uma pesquisa sobre o uso de drogas realizada em 4 países da Europa surpreende. O álcool foi considerada a droga mais perigosa. Segundo o estudo, o alcoólatra causa mais transtornos para quem convive com ele do que viciados em drogas pesadas, como o crack e a heroína. O estudo foi feito na Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, pelo Comitê Científico Independente sobre Drogas e foi publicado no conceituado periódico médico Lancet. De fato, o álcool ainda é considerado o maior problema de saúde pública do mundo, um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. E em relação às drogas, né, o álcool é a principal, que causa mais problemas na saúde e mais problemas econômicos relacionados a ele. Um dos maiores problemas de saúde pública do mundo. Realmente é um tema que merece muita atenção. O alcoolismo abrange aí desde a dependência até todos os problemas que a droga, a bebida, acaba causando ao indivíduo. Sejam bem-vindos aqui, Adalberto, Edson, doutora Camila, muito obrigada pela participação de vocês. Eu começo o nosso programa perguntando o que faz com que uma pessoa seja realmente classificada como alcoólatra? Sim, a dependência de álcool é uma doença em que o indivíduo começa a fazer uso na vida como todos os outros, um uso esporádico, depois há um aumento da frequência e da quantidade da bebida alcoólica ingerida. E para alguns indivíduos, o uso passa a ser cada vez mais frequente, a trazer problemas, né? Inicialmente, a pessoa, antes de desenvolver a dependência, ela passa por uma fase que nós chamamos de abuso, né? Em que o consumo do álcool já é consumido em grandes quantidades e a pessoa já experimenta problemas no trabalho, na família, por conta do uso da substância. Ou seja, não necessariamente o alcoólatra tem que fazer uso da bebida por todos os dias. Não necessariamente, né? Sim, a gente sabe que para desenvolver a dependência, o aumento da quantidade, ele quase todas as vezes ele está presente. Indivíduos se tornam mais tolerantes à bebida alcoólica, ou seja, precisam de quantidades cada vez maiores para produzir o mesmo efeito, ou a mesma quantidade já não dá mais os mesmos sintomas de intoxicação. Qual que é a diferença
especial e básica entre o abuso e a dependência é que, para o indivíduo ser considerado abusador do álcool, ele tem problemas de diversas naturezas. Então, ele tem de ter, pelo menos num período de 12 meses, problemas persistentes, né, na família, problemas persistentes no trabalho ou problemas persistentes na sua vida afetiva, pessoal. Em decorrência ao uso excessivo da bebida. Do uso do álcool. Mas chega um momento em que alguns indivíduos, e isso tem uma série de fatores implicados que os estudos ainda não sabem exatamente o que faz determinadas pessoas se tornarem dependentes, em que a pessoa não só tem os problemas, mas ela começa a sofrer fisicamente por conta dos problemas do álcool. Então, é aquele indivíduo que ele bebe grandes quantidades, mas quando não bebe passa a ter sintomas de abstinência, ou seja, na falta do álcool, sente-se mal, tem uma série de sintomas de irritabilidade. Ou seja, aí o organismo já está todo tomado por aquela dependência. Sim, aí o organismo responde mal, né, à falta do álcool, então ele tem sintomas de abstinência, tolerância, insônia, irritabilidade, tudo por conta da falta da substância no organismo. Bom, e aqui nos estúdios do Estilo e Saúde nós recebemos também o Adalberto e o Edson, que não serão identificados, aí terão a identidade preservada, até por ser uma regra aí dos alcoólicos anônimos, não? Eu quero que vocês dividam um pouquinho dessa experiência de vocês aqui com a gente. Como é que aconteceu o primeiro passo, Adalberto, na bebida? Aconteceu dentro de casa, né? Por incrível que pareça, a própria família inicia os garotos a começar a ingerir bebida alcoólica de maneira inocente até, sabe? Às vezes por uma brincadeira, né? Como é que foi a tua história? Nem sempre brincadeira, mas por necessidade, eu vejo por esse aspecto, né? Porque vindo de uma família pobre, carente, né? Sem recursos para dar uma coisa boa para os filhos na refeição, não tinha como comprar refrigerantes. Minha mãe ou meu pai compravam um garrafão de vinho, daqueles mais baratos na época, né? E punha um pouco numa jarra, enchia com água e açúcar e fazia dali um como se fosse um suco de uva, né? Se fosse um suco, né, para criançada. E todos ali da casa bebiam daquela bebida, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 8, 10 anos, aí bem novinho, né? Já comecei a tomar esse suco e gostava, né? Criou-se um hábito aí? Criou-se um hábito. E aí, eu já vindo de um pai alcoólatra, né, um pai que era dependente da bebida alcoólica, provavelmente eu já tenha no gene provavelmente, não sei, né, aquele doença do alcoolismo já instalada e eu comecei a desenvolver, né? Foi um processo lento, lógico que esse refrigerante não embebedava, mas já foi desenvolvendo. Foi o pontapé inicial para que isso surgisse. E depois, mais mocinho, já garoto, em festinha, já começava a querer beber aquelas bebidinhas mais leves, né? E já ficava embriagado, bem precoce, né? Bem novo eu já me embebedava. E você, Edson? Da mesma forma, né? Não no caso de refrescos feitos com a bebida alcoólica, mas na época do inverno, né, que eu ia para o grupo escolar, na minha época, mamãe já me fazia uma gemada de manhã, né, com leite e uma pequena dose de vinho do Porto, família portuguesa, né, para aquecer. Então, no inverno, eu não sentia frio com aquele... Né, e aí foi uma adaptação, desde a tenra idade mesmo, 7, 8 anos de idade, né? A vovó com a sopinha de feijão à noite, né? O vinhozinho que ela colocava no prato. Eu gostava de tomar sopa junto com a vovó, né? Então foi assim. Doutora, a carga genética realmente influencia no aparecimento do alcoolismo? Sim, um dos fatores implicados no desenvolvimento da dependência é um aumento da suscetibilidade, né? Ou seja, da predisposição a se tornar dependente para filhos de alcoolistas. E dois fatores muito importantes que foram discutidos aqui e que eu acho importante ressaltar é que a idade precoce do início do uso do álcool... Sim, ambos começaram ainda, né? Muito cedo e isso está extremamente implicado no desenvolvimento da dependência na vida adulta. Ou seja, quanto antes o indivíduo começa a fazer uso do álcool, antes ele está predisposto a desenvolver a dependência. Esse é um outro fator. E o Edson também comentou
a questão de começar um uso que na infância, que está associado a uma questão cultural, familiar, e que é muito importante para nós discernirmos e terminarmos com o estigma que a população tem de que o alcoolista é alguém que provavelmente tenha questões de caráter ou problemas emocionais e coisa e tal, mas não, né? É um problema que afeta pessoas comuns, com uma vida normal, exatamente. E que de repente surge ali. De todos os níveis sociais, classes econômicas, e pode começar inocentemente com o pai querendo dar para o filho o álcool ou por falta de recursos, ou muitas vezes hoje em dia por associar um início precoce à masculinidade. Ou às vezes eu prefiro que ele experimente comigo antes, né? Querendo mostrar um certo poder ali sobre a prole, né? Adalberto, você tocou no assunto que você começou com aquele suquinho de uva. E o Edson também com, enfim, a gemada mais forte. Vocês, depois na adolescência, na partida de futebol, vai no happy hour depois do trabalho, aí sim que começou o uso frequente e mais abusivo da bebida? Foi. Já, né, depois que eu já me julgava adulto, né, porque enquanto ainda estava na juventude e tal, era controlado, né, pelo pai, pelo irmão mais velho, pela própria mãe, né? Então, me sentia meio privado de eu usar tanto que eu quisesse, né? Mas depois passei a ser dono do meu nariz. O teu pai era um companheiro de copo ali com você? Não cheguei a ter esse desgosto, talvez seja, né? Porque ele, eu tinha 10, 11 anos, ele foi embora de casa, abandonou a família em consequência do uso excessivo que ele já fazia da bebida, né? Então, ele percebendo que ele estava atrapalhando ali o convívio, né? Ele se retirou, né? Ele foi viver no interior aí e nós tocamos a nossa vida. Éramos uma família de 9 irmãos, né? Mas depois eu comecei a trabalhar, né? E me sentindo dono do meu nariz, com o meu próprio dinheiro já, sabe? Então, eu comecei já a beber nos bares, por aí, né? Nesses happy hour, que nem você falou, na saída do serviço. Na saída do futebol com os amigos. No futebol de fim de semana, a mesma coisa. E muitas das vezes precisava até tomar alguma coisa antes do futebol, que era para dar mais ânimo, mais coragem. E realmente, mais coragem? Dá mais coragem de entrar em dividida, de não sentir pancada, sabe? O álcool amortece, né, fisicamente. Doutora Camila, o álcool realmente, quem procura aí a bebida, tem essa intenção realmente de se sentir mais valente, mais dono de si? Isso é comum? Sim, é comum, porque o álcool, apesar de ser uma substância depressora do sistema nervoso central, né, é uma substância que, no início ali, quando o indivíduo começa com a intoxicação do álcool, em doses menores, o álcool inibe as inibições, ou seja, deixa o indivíduo mais solto. E é uma impressão, não é uma realidade, mas ele se sente mais corajoso para fazer as coisas. Como a dividida no futebol, por exemplo, que o Adalberto acabou citando. Muitas vezes é porque ele está sem crítica de que, na verdade, o álcool não o deixa mais corajoso, simplesmente anestesia, né, as sensações da vida de que... Até mesmo as pancadas, por exemplo, que ele chegou a citar, as pancadas se tornavam um pouco mais leves? Isso sim, porque o álcool ele tem esse poder de intoxicar, ele age diretamente no cérebro, causando uma sensação de rebaixamento do sistema nervoso central. Então, a pessoa, de fato, fica mais anestesiada, como no passado, alguns procedimentos cirúrgicos, logo que iniciaram, eram feitos sobre o uso de pequenas quantidades de álcool, né? Então, isso é real. No entanto, a gente sabe que é melhor o indivíduo tentar enfrentar essas situações sem, porque ele vai se tornar cada vez mais capaz de lidar com as situações difíceis da vida do que ele fazer o álcool como responsável por aquilo. Exatamente. Agora, um outro ponto importante que o Adalberto citou, a família dele, 9 irmãos, é isso? 9 irmãos. 9 irmãos, o pai também tinha aí um histórico de alcoolismo, acabou abandonando a família num determinado ponto da vida. O que muda no comportamento das pessoas que convivem com o alcoolismo ali dentro de casa? Muda alguma coisa na postura dos filhos, por exemplo? Muda, porque toda a família sofre com aquele comportamento, né? O alcoolista, ele não consegue arcar com as responsabilidades diárias que ele tem por conta da intoxicação ou da recuperação de uma intoxicação que muitas vezes é muito intensa e o torna incapaz de lidar com as responsabilidades diárias.
Alguns que já têm também predisposição a serem mais violentos, mais agressivos verbalmente, se tornam ainda mais por conta do uso dessa substância. Tem um reforço aí dos desvios de comportamento, então. Sim, é um reforço, é importante dizer isso, porque não é que o álcool promove mudanças de caráter nem nada. No entanto, para essas pessoas mais vulneráveis a ter esse tipo de comportamento, então a família passa a ter um convívio muito difícil. Né? E passa a torcer, a apostar que aquela pessoa não vai repetir o uso, mas por conta da doença, ela acaba recaindo. E a recaída faz parte desse processo, né? E então a família sofre porque para o indivíduo ficar bem, e aqui nós temos exemplos de pessoas que estão há muito tempo sem fazer o uso do álcool, ou seja, a abstinência de fato é preconizada como tratamento da dependência alcoólica, ela vai acontecer se o indivíduo estiver muito motivado e se a família for capaz de apoiar e entender esses episódios em que muitas vezes o indivíduo não é capaz de ficar sem fazer o uso da substância. Adalberto e Edson, na questão aí da tolerância, vocês disseram um pouquinho aí da história de vida de vocês, a iniciação ao álcool já desde muito cedo, depois os comportamentos aí que foram mudando com a adolescência, aquela coisa, sou dono de mim mesmo, posso pagar a minha própria bebida. Vocês perceberam no decorrer dessa trajetória aí que antes vocês se satisfaziam aí com um cálice de vinho, um copo de cerveja e depois essa dosagem foi aumentando? Sim, no meu caso, né, e o caso da maioria que eu vejo nos grupos que eu frequento, né, a história é sempre a mesma, né? Vai se desenvolvendo uma tolerância muito grande. Tolerância, esse é o termo, né? Então, a gente vai, e também, com o tempo, a gente vai passando a ingerir mais quantidade, sabe? E também mudando de bebida para bebidas mais fortes, que no início a gente bebe bebidas fermentadas, né? Mais suaves, mais leves. E depois tem que cair realmente nos destilados. Que provocam um efeito mais rápido forte, e mais duradouro rápido e até, forte. né? E também com o tempo e aumentando essas dosagens também, sabe? E é que chega até, que a doutora falou, na dependência total, onde o indivíduo, estando acordado, ele precisa estar ingerindo álcool, ele precisa estar com uma quantidade elevada de álcool na circulação sanguínea para ele poder estar vivendo, porque sem esse teor de álcool, o indivíduo se sente que está morrendo. Não tem como viver sem a bebida alcoólica. É uma vontade que extrapola o próprio domínio, Edson? É uma Me explica compulsão. Um pouco isso. É uma? Compulsão. Compulsão. A gente fica compelido ao álcool, é uma necessidade premente do uso do álcool. Eu preciso disso. Eu, por exemplo, acordava de manhã com uma tremedeira terrível, né? No entanto, para acabar com essa tremedeira e rebater a ressaca, eu já tinha que tomar logo cedo 1 ou 2 doses. Que aí substituía mais ou menos aquela gemada fortificada que você tinha quando criança. Me tranquilizava, né? E daí para frente, só Deus sabe, porque era uma atrás da outra, cada vez mais. No início, quando começou o meu alcoolismo ativo, né? Já com meus 18, 19 anos, eu achava engraçado a minha tolerância, que eu bebia bastante, mais do que os meus amiguinhos da mesma idade, né? E o pessoal até achava bonito. O Edson sabe beber, né? Eu bebia mais que os outros. Acabava levando alguns para casa e voltava para a festa para beber mais. Porque a tua resistência, a tua tolerância realmente era muito maior do que aqueles que estavam presentes. Exatamente. Uma vez que vocês se deram conta do problema, resolveram procurar um tratamento. Foi fácil? Teve períodos de recaída aí ao longo desse tempo? Bom, eu antes de conhecer Alcoólicos Anônimos, fiz algumas vezes algumas paradas, assim, sabe, para que a situação melhorasse. Porque a gente arruma problemas um atrás do outro enquanto está na vida ativa do alcoolismo, né? Então, eu tive essas recaídas. Mas, após o conhecimento da programação de Alcoólicos Anônimos, o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos, nesses meus 17 anos que eu conheci a Irmandade, eu não tive recaídas, graças a Deus. Tá? Mas... É um trabalho de muita persistência, né? E evolução humana, né? Porque realmente, como você disse, a partir do momento que você precisa daquilo para sobreviver, ter que abrir mão é realmente um esforço muito grande. É grande, mas a boa vontade acho que vem em primeiro lugar, né?
Não adianta que o outro queira que a gente faça isso. A gente deve querer uma melhora na condição de vida física, mental e emocional, porque é uma doencinha terrível. Ela acaba com o ser humano em todos os aspectos. E o pior deles é o moral. Bom, eu vou agradecer, por enquanto, a participação de vocês. Vocês perceberam realmente que é um assunto riquíssimo e que merece muita atenção. Por isso, nós chegamos ao final de mais uma edição do Estilo e Saúde. Lembrando que amanhã você vai acompanhar a segunda parte desta entrevista sobre alcoolismo. A entrevista de hoje está disponível no R7. Acesse www.r7.com. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.